Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Campinhos. E aí estamos com o momento aí, né, da nossa aula de roteamento, né? Nossa disciplina aí. Disciplina tranquila, legal, bacana. Espero que todos possam estar começando a se inteirar da mesma. Pois vamos fazer um belo do bate-papo aí para a gente agilizar o nosso meio de campo, né? Aqui em tela já trago algumas informações aqui para vocês. Eu vou descompartilhar, vamos usar essa expressão aqui, né? Só para a gente já dar uma entrada aqui no nossa área específica e trocar uma ideia aí, né? Sobre são os nossos materiais, né? Algumas coisinhas aí pertinentes, né? E conversamos. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela em específico. Pronto. Aqui está a nossa janela, né? Nós temos aqui a nossa disciplina, né? Especificamente. E aí, vamos aqui para alguns informes, né, pessoal? Aí sempre trago para vocês aqui algumas informações. Vamos lá, que a internet tem que nos ajudar, hein? Para não deixar a gente fazer feio, hein? Ligar esse vídeo aqui em paralelo. Cobrar mais banda para gente. Só porque a gente está com pressa. Se não tivesse com pressa, se não tivesse precisando. Aqui, vamos lá. Então, aqui coloco algumas informações para vocês, né? Então, a gente tem algumas informações específicas aqui, tal, um pouquinho do Lattes, né, gente? Para quem não sabe, o currículo Lattes normalmente é um currículo mais específico, né, para quem da área aí né, de docência e tudo mais, né? Então, fica aqui para vocês, né, caso queiram entrar. Eu tenho que fazer duas atualizações aí, né, dos dois cursos aí que eu me formei essa semana. Eu sempre falo, né, gente, estudar nunca é demais, né? Estudar é algo necessário e faz a gente respirar, né, continuar respirando aí no nosso mundo, né? Então, assim, um dia você sabe uma coisa, outro dia aquilo está totalmente desatualizado, né? Então, é interessante a gente sempre analisar por essa ótica aí. Né? A nossa tutora, coordenadora de curso também, professora Lorena, profissional, né, profissional ímpar aí, né? Extremamente dedicada ao nosso curso, né? Então, a FAESA só tem a ganhar com ela, sendo a nossa professora, nossa tutora, nossa coordenadora, né? Ela atua em diversos papéis, mas uma pessoa espetacular aí, bacana, né, que está conosco e sempre poder ajudar vocês aí nessa carreira, na trajetória de vocês, né? Então, no nosso plano de ensino, eu estou só fazendo alguns ajustes ali, depois eu vou incrementar para vocês, mas, de qualquer forma, eu trago já aqui um ajuste, né, em tela para vocês. Deixa eu abrir mais aqui um pouquinho, fica melhor. A gente fala, né, a gente divide ele em três unidades, né? Por que que você fala assim, professor, que você vai fazer um ajuste? Porque eu estou preparando alguns outros materiais, né? Porque é interessante também, né? Independente da ementa, né? A gente está ali, a gente trazer novidades, conversar sobre um pouco, né? Sobre o que está ocorrendo no mercado, aquela coisa toda. Então a gente, né, traz aqui e vai conversando a respeito dessas situações. De antemão, né, pessoal, eu falo que eu dividi em unidades aí para ficar mais fácil. E aí a nossa unidade 1 em tese aqui, ela fala um pouco sobre os fundamentos, né, da comunicação de redes locais, né, comunicação e redes locais, né, LAN, para quem não sabe é Local Area Network. Ah, professor, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é uma LAN. A gente parte de um pressuposto, né, que alguns colegas sabem e outros não, né, gente? Então a gente tenta, em tese aí, dar digamos, um alinhamento, né, fazer esse primeiro momento aqui para a gente alinhar algumas coisas, conversar algumas coisas, né? Deixa eu acertar meu santo expedito aqui, isso que ele estava caindo. Então, esses são os processos aí. Então, a gente fala, né, justamente sobre a questão do roteamento em si. Muitas pessoas, né, acabam de antemão.
criando uma certa confusão aí sobre, sobre roteamento, né? Sobre essa palavra roteamento, roteador, né? Que é o equipamento em si. Porque assim, muito comum, né? Dentro da casa da gente hoje, a gente tem um equipamento lá que a operadora foi e largou lá pra gente. Você assinou lá, claro, a Vivo ou qualquer outra operadora aí, e essa operadora ela acaba destinando para você um equipamento, né? E esse equipamento a gente acaba chamando aí erroneamente, né? Eu falo erroneamente porque para mim o roteador sempre foi uma outra coisa aí, né? Específica aí. Só dar um OK aqui. Então, o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, pessoal? Né, o roteador, como não está dizendo, um equipamento que trabalha, né, em rotas aí, né, específicas, né, para internet, para redes, né, interligando outras redes, redes de longa distância e outras possibilidades. E esse roteador aí, ele cria, né, rotas dinâmicas, estáticas e etc, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre roteamento e tal. Eu vou tentar trazer mais alguns exemplos, né, pessoal? A correria é grande, mas a gente, né, tenta criar aqui um ambiente interessante para vocês aqui, para enriquecer essa circunstância. Então, normalmente, como eu falo, voltando aqui, né, a pessoa chama de roteador aquele equipamento. Você recebe dentro de casa lá um equipamento que contém um transmissor, entre aspas, né, um modem. Primeiro você vai receber um modem, né? O modem tem um nome horroroso de nascença, né? Ele acaba ganhando um apelido, né? Chamado de modem. Mas esse modem é o chamado modulador, desmodulador de sinal, né? O que chega lá para gente, né? Modem não é uma coisa nova, né? Ele só foi sofrendo alterações de acordo com as tecnologias, né? Foram sendo alteradas, né? Quero dizer que isso é cringe, não, mas assim, a gente vem de um momento que a gente falava lá de um acesso à rede da IWAP, um acesso discado usando uma linha telefônica convencional, né? Parece até que o cara está falando de Matrix, né? Quando a gente olha lá no filme, mas aquele equipamento fazia uma descagem para a operadora, né? Se conectava a operadora daquela forma, né? Fazendo uma descagem, usando um modem, 14.400, 33.600, né? Bits por segundo, assim, velocidades ínfimas, né, se a gente correlacionar hoje, hoje a gente tem uma situação completamente distinta, né, e depois a nossa tecnologia foi mudando, 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 ISDN, ADSL, ADSL+, enfim, né, e saímos também da história do cabo coaxial, depois partimos para os cabos de cobre, as linhas telefônicas, né, se usavam cabeamento no meio da rua aí, né, cabeamento de cobre, a gente tinha as famosas caixas, né, no meio da rua aí, né, de telefonia, aquela coisa toda, né, a única coisa que você vê hoje é o esqueleto delas ou as mesmas já foram roubadas, né, então são circunstâncias que a gente acaba vendo aí. Depois, hoje a gente migra para um outro momento, né, que a fibra é muito presente, né, a gente vê, né, uma enormidade de tecnologias, né, cada dia mais distintas, né, e ela evoluindo aí em passos largos, né, gente, para a gente, né, fala hoje aqui, talvez amanhã já não seja tão satisfatório, não seja tão interessante, mas de qualquer forma a gente tem que entender esses marcos aí, né. Então a gente tem algumas situações que a gente fala nessa unidade um, né, que são justamente alguns princípios aí de roteamento, né? A gente fala o que é, né, esse roteamento em tese aí, tipo, até brinca, fala que é o GPS, né, da internet, porque o roteamento, como estou falando, né, ele vai trabalhando em rotas aí, né? Às vezes a gente traça uma rota, né, e essa rota, ela é o caminho, né? Eu não sei se eu vou conseguir aqui exemplificar em tela para vocês, mas eu vou tentar aqui, eu estou olhando em paralelo, acho que talvez eu consiga, né? Deixa eu ver se eu consigo expandir aqui a tela, melhorar aqui a expectativa. Eu, né, entrei aqui no chamado antigo Prompt do DOS, mas hoje conhecido como Prompt, mais conhecido como CMD, e assim vai, né? Então eu estou utilizando aqui uma máquina, né, um computador convencional, usando aí, né,
Windows 11, nada demais, né? A máquina normal, comum. E aí a gente tem aqui, né, durante o decorrer, né, vamos pegar aqui algumas situações, eu vou primeiro olhar o nosso, né, da UIP config, um comando muito basilar, né? E aí ele mostra aqui algumas situações pertinentes, né, na nossa máquina aqui. Então a minha máquina, ele tem um Avast, né, uma VPN do Avast aqui, né, instalada aqui no computador, né? Então, o que que ocorre aqui na prática, né? Ele, em tese, ele enxerga isso também, né? Essa VPN enxergada, entre aspas, aí também, como fosse uma espécie de conexão de rede, né, específica aí, né? Porque a gente faz o túnel, aquela coisa toda, então enxergada também como uma mídia, eu não estou conectado, então ele fala que está desconectado, é a mídia. Traz também um adaptador de Ethernet, né? Então, assim, no momento, né? Como dizer aqui, vamos usar uma expressão, né? Vamos chamá-la de gambiarra, né? Um nome aqui. Então eu tenho, chega na minha casa aqui um link, né, da operadora e como ele fica na sala, ele está distante, né? Melhor dos mundos seria, claro, que se eu tivesse, né, gente, um cabo que viesse lá daquele equipamento, vamos chamar ele vulgarmente de roteador, né? A gente nem acabou de contar, finalizar a história dele, mas esse equipamento que é modem, que é um switch, né, que ele é um Wi-Fi, né, mais um monte de coisa conjugada. Esse equipamento ele chega lá na sala, né, e joga um sinal no ar. Então aqui eu tenho, né, algumas redes aqui. Então opa, então, quando eu pego e abro a minha rede aqui, acho que vocês não conseguem enxergar, que não vai dar para fazer isso. Mas independentemente eu tenho aí, né, um repetidor hoje aqui, né, trabalha em rede mesh e, né, eu tento usar esse equipamento, né, não é dos melhores do mundo, mas tento usar esse equipamento para ele poder fazer uma repetição aqui do sinal para dentro do meu escritório aqui, onde eu estou trabalhando, e automaticamente aí possibilitar melhorar, vamos dizer assim, né? Mas isso não é uma garantia de nada, né, gente? Eu estou replicando um sinal, se esse sinal estiver ruim, ele automaticamente também pode replicar ruído, mais uma série de coisas, tal, etc. Mas independentemente, está aqui, está me ajudando. E ele, né, pelo menos tem uma portinha ali, né? Uma portinha Ethernet, uma portinha Ethernet desse equipamento, né? Eu normalmente eu já vi repetidores, alguns nem tem isso aí, mas esse tem uma portinha que dá para me ligar, se eu quiser, na minha televisão. Tá aqui, uma TV Smart, tá na minha frente. No caso aqui, eu estou usando, né, ligando ao meu notebook aqui, né? Ainda fazendo uma outra gambiarra, né? Que eu preciso de um adaptador, minha máquina nem tem mais, nem vem mais com a porta internet, um absurdo, né? Os caras, os fabricantes fazem isso, mas fazer o quê, né? A gente tem que usar e se adaptar usando adaptadores. Né? Usar adaptadores vai significar eu perder esse sinal, né, gente? Perder uma fatia, uma faixa, né, de sinal, uma fatia, né? Eu ia falar fatia, falei fatia, mas perder uma fatia de sinal, porque eu estou jogando o sinal de lá para cá, posso estar tendo perda, estou com a porta fechada aqui, tem do outro lado uma porta de vidro, tudo isso faz, né, cara, o sinal chegar aqui muito mais fraco. Se eu fosse medir ele aqui agora, fosse fazer uma visada, ele chegaria mais fraco, né? E, enfim, outra coisa, né, gente, né, eu criei essa possibilidade para ele tentar jogar o máximo de sinal aqui na minha máquina aqui, mas enfim. Mas tem sido essa perspectiva de que eu uso aqui de internet para residência, né? Para utilização em residência hoje aqui. É isso aí. Então a gente olha em tela aí, você vê, né, a nossa conexão, né, de rede. Então ele mostra aqui algumas circunstâncias. Então a gente fala aqui de PV6, PV4. Vou tentar trazer alguns materiais mais específicos para vocês depois, ou talvez eu poste lá na área, né, do aluno para vocês. Depois eu vou postar uns slides aí também, tá, gente? Né, uma coisa mais elaborada para vocês. E aí você tem, né, o endereço, né, IPv4 aqui, né, você vê que a gente fala sobre IPv6, né, então a gente fala sobre, né, a mudança aí, né, cara, de alojamento aí dos IPs, né, então
por uma necessidade inerente, né, há muitos anos atrás, de aumentar, né, essa alocação de endereços, né, antigamente era mal um computador conectado à internet, depois passou a ter os notebooks, depois a gente entrou drasticamente na replicação de peso, na necessidade de peso, por conta dos smartphones e outros dispositivos de IoT, Alexa, cara, tudo mais um pouco aí, né? E aí eu tenho mais alguns adaptadores, algumas coisas também. Às vezes eu uso até um adaptador de rede sem fio aqui para replicar o sinal, aumentar o sinal também e tal. Então, por isso que você vê essa coleção de coisas aí, né, na minha máquina aí, né? Uma outra coisa também, então ele traz informações aqui nesse comando, né, o ipconfig, ele traz informações como a máscara de subrede também, né, que é a possibilidade, a gente não fala que eu tenho uma máquina só conectada, né, gente? Duas máquinas ali, mas enfim, mas a alocação, né, de número de máquinas, né, numa rede também, tá? E o gateway padrão, né? Comumente as pessoas falam que o gateway padrão é o IP do equipamento que chega ali, né? Nosso roteador aí, né? Que chega lá na ponta, né? Eu já vi muita prova, gente. Eu não sei se vocês estão fazendo concurso, tal, algumas coisas assim, mas muita prova o cara fala assim: o que que é um gateway? Aí o cara, aí tem lá logo letra A, né? É o sinal da internet que chega, né? Claro que é o sinal da internet que chega, mas o equipamento que consegue comutar nele ali várias possibilidades diferentes, né? Então, é, o gateway justamente é isso, né? Então, às vezes você tem lá a Vivo, né, que vem com a fibra para dentro de casa, né, que chama de FTTX. Essa fibra vem, aí você tem um switch na parte traseira do equipamento. Esse equipamento também joga, né, sinal na rede sem fio. Então, ele, por isso, por essa característica, ele acaba se chamando de gateway também, né? Aí a gente, voltando aqui, né? A gente normalmente acaba vendo um comando também chamado de ping. Então, se eu pegar vamos pegar aqui o próprio gateway aqui, vamos ver se eu consigo pingar ele aqui. Vamos ver como é que tá. 192.168.0.1, né? Pingando aqui, ele me deu uma resposta, né? Normalmente, nessa situação, ele me dá os quatro saltos, né? Aí no máximo, né? Porque a gente está usando o ping convencional. Se eu usasse o ping aí, menos T, cadê o meu menos aqui, velho? Meu menos T, né? Ele ficaria continuamente, né, pingando aí pra gente, né? E mostrando aí como é que tá, né? Nossa latência, tal, aquela coisa toda. Lembrando que quem usa Linux, né, gente? Esse ping aí, ele fica direto aí, uma propriedade lá do terminal, né, de máquinas que estão usando Linux, né, no nosso caso aqui. Uma outra coisa também é o traçar a rota, né, ver a rota aí. Eu vou propositalmente aqui dar um tracet, e vou jogar o IP aqui novamente, o nosso IP, para ver se ele vai conseguir fazer traçar essa rota aqui. A gente pega um IP de um site aqui qualquer, né? Então ele traça a rota para ver aí, ó, como é que foi, né? Então deu uma rota aqui, né, no rastreamento bem pequenininho, porque eu estou dentro de casa, né, com o equipamento que está aqui. Agora eu vou, propositalmente, eu vou pegar um site aqui qualquer, www.uol.com.br, né, sei lá, o que vem na cabeça aí. Então ele tenta traçar a rota, né, cara? Você vai ver todo o encaminhamento, ele deu o primeiro IP ali, apontou para um primeiro IP ali, o 108.139.182.8.1. Pode ser que se eu copiar e colar esse IP lá para dentro do nosso navegador ali, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu consigo abrir. Vou até fazer esse experimento aqui. Muitos ficam protegidos, tá, gente? Acabam tendo uma proteção para você não fazer isso, né? O DNS talvez nem sempre você consiga fazer essa particularidade. Vamos ver se eu consigo aqui, ele replica, ó, ele não deixou, né? Ó, Cloud Fraud aqui, ó. Isso é uma particularidade de alguns servidores, né? Mas só para te relembrar aí, talvez, não sei se vocês lembram disso, mas o DNS, né, nosso servidor de nome de domínio, né, que faz essa apuração, né, ele pega o IP, né, então aqui, olha só, ele está rastreando a rota, né, para esse site, né,
Então, muitos sites desse aí também ficam, né, tem as camadas, vamos assim dizer, né, específicas aí, né, para poder segurar as ondas de DNS, contra-ataques, né, gente? Então, você tem Cloudflare, né, tem uma série de ISPs aí que fazem esse serviço, não sei se vocês conhecem, eu vou pegar aqui o Cloudflare, muito, esse aqui em particular é um aí que, né, trabalha para muita gente, né, faz aí muito suporte para muitas operadoras grandes aí, né, um tempo atrás ele teve um ataque de DNS grande aí, ficou muita gente, né, esses caras ficaram fora, e aí gente né, aplicações aí do Mercado Livre, um monte de gente ficou fora aí, entendeu? Tacou lá, aplicações que rodavam lá em AWS, etc e tal, perder por outro, entendeu? Então tudo isso aí acabou sendo afetado, né, um dado momento aí. Então, só para vocês conhecerem e terem ciência do que é, né, galera? Tá? Então, voltando aqui, esse aqui é o Cloudflare, né? É muito usado aí para essas aplicações aí também. Você vê que ele parou aqui no sexto momento, né? E está tentando aqui achar. Então fica aqui, ó. Ele está tentando achar o caminho. Então saiu desde do gateway, né? E está indo embora aí, achando alguns roteadores aí pelo caminho aí, né? Então o Tracer te ajuda a gente meio que achar isso aqui. Então vou dar um Ctrl C, derrubar isso aqui. E vou tentar pegar um outro endereço qualquer aqui. Sei lá, eu vou chutar aqui. Deixa eu ver como é que tá a Faesa. Faesa. Se ele consegue pingar isso aí direito e fazer uma rota e traçar. Talvez até melhor do que lá o UOL. Vendo aqui, ó. Então saiu aqui. Nosso gateway. Tá indo embora, ó. Esse Virtu aí também, bom, eu uso claro aqui. Tá rodando, rodando, rodando. Vendo aí, ó. Passa por olha só, ele tem alguns roteadores, ó, da Embratel lá no Rio, pontas aí, ó, e depois ele não está conseguindo identificar dali para frente, ó. Esse Spomb aí, eu não faço a mínima ideia onde ele seja. Se eu te pingar assim, muito especificamente, mas você vê que são equipamentos distintos, né? Então, a gente tem esses comundinhos aí, né, gente, para a gente brincar um pouco, né? A gente traz aí um pouco aí para vocês dessas circunstâncias aí, né? Essas circunstâncias para vocês aí, para vocês verem como é que é, né? Bom, e aí, vou voltar aqui compartilhar nossa tela. Vamos lá falar um pouquinho sobre o que a gente estava comentando. E aí, né, voltando aqui, a gente fala um pouco especificamente, a gente fala, né, que sorteamento de brinca, que fala que é o GPS da internet, define, né, como o pacote de dados sai, né, da origem, encontra também o melhor caminho até o destino, usando endereços IPs, a gente fala, chama isso de CEP, né? Alguns exemplos reais aí, quando você digita o google.com, os roteadores vão ler o IP de destino e vão passando, né, sua requisição de roteador em roteador até chegar aí aos servidores do Google, né? Uma atualização também é uma transição definitiva, né, do IPv, né, o IPv4, como a gente falou, ele acabou esgotando, né, o número aí de possibilidades. A gente fala que é como se fosse uma placa de carro, né, gente? Então esses números aí, essas possibilidades aí de combinações foram, né, eximidas aí um tempo atrás, e a gente passou para o IPv6, né, e ele oferece aí, ó, tá vendo? Muitos endereços aí, e suporta de tudo. Então, quando a gente fala de IoT, então, a Alexa, tem geladeira, tem ar-condicionado, tem celular, cara, tem muita coisa. Tem um tablet, tem um computador, tem uma impressora de rede sem fio, né, impressora também com Wi-Fi, sabe? É muita coisa, cara, o tempo todo. Então, você, imagina, eu tô aqui na minha frente aqui, logo na minha cara,
Um, dois, três, quatro, cinco. 6 equipamentos aqui. 6 equipamentos que se conectam à internet. Um outro computador aqui do lado, minha impressora, um relógio, telefone e o próprio repetidor ali. Tá vendo? Fora um Google Home, lá um Alexa na sala, fora a Smart, ó, muito mais, tá vendo? Então é muita coisa, cara, muita coisa, e aí haja, né, endereçamento de IP aí para isso, né? A gente fala também um pouquinho do endereçamento de hardware, né, o MAC, não, então sabe, todo mundo sabe que o MAC address, né? Para quem não sabe, deixa eu dar um famoso Google aqui, ó, MAC address. Aqui, ó. Então, a gente dá um MAC address aqui. Então, quando você olha aqui, tá vendo? Ó? Isso que a gente chama de Media Access Control é um número, né, de 12 dígitos aí que vai identificar a placa de rede, como fosse o Renavan da placa aí, né? Assim, chega a ser engraçado, né? Mas antigamente os caras tentavam, né? O cara falsificava uma placa de rede lá, Tricom e tal. E aí o cara gravava, né, cara? Fazia um monte de esquema lá. E aí a Tricom começou a fazer, a certificar, né, os números dela. Então, mas hoje é besteira isso, né? Então, serve de endereço físico, né, do aparelho, como computador, celular, roteador e assim vai. Então, ele pode estar conversando com outros aparelhos. É fixo e gravado, né, de fábrica. Então, quando fixo e vem gravado, porque você tem, né, as memórias lá, né, o EPROM, GPROM, tal, tem vários tipos de memória. Tem então algumas que são fixas, outras são randômicas, voláteis, etc, tal. Então, quando a gente fala de memória, a gente não fala lá, né, memória ROM, memória RAM. Então, tem vários tipos de memória, a própria, né, memória da máquina, ela tem, né, gravado de fábrica, né, e assim vai. O Mac, né, gente, é interessante também que ele serve como um artefato de segurança. Então, sabe, eu posso chegar lá como forma de segurança e falar, ó, hum, eu só vou deixar navegar as máquinas com esses gravar os Macs, né, lá no, né, nos nossos firewalls, nos roteadores, etc. tal, e falar, ó, eu só quero esses, né, esses Macs aqui. Então, é mais específico, né, cara? Então, o cara grava o Mac da placa de rede sem fio, da Ethernet, etc. Então, é forma do cara não tentar, professor, mas aí o cara pode usar um proxy, pode usar outra coisa para fazer? Pode. Mas isso é uma forma de aumentar a segurança, tá, gente? Então, o Mac também ajuda a gente aí. Hoje, qualquer equipamento comum dentro de casa, ele clona aí o Mac e consegue fazer isso, entendeu? Eu posso até barrar. Eu posso ficar navegando e barrar também o acesso de outras pessoas, né? Aí dentro desses equipamentos, tá? Então, só para você entender aqui, né, nessa pesquisa rápida, então, o que que a gente precisa entender sobre o Mac aqui, rapidamente? Ele é fixo, vem gravado de fábrica, né? Fica lá nas placas, no seu telefone celular tem uma placa, no seu computador tem uma placa. Pô, professor, meu telefone tem placa? É, ele tem fio. Você não conecta nele, né? Você não anda com o cabo grudado, né? Apesar de você poder, né? Apesar de você poder, incrivelmente, né, conectar o seu telefone, né? Se você fizer usar adaptador aí, você consegue conectar ele à internet, né? Cabeada. Mas é tosco, né, gente? Né? Não é o propósito de um telefone como esse. Tem o formato de letras, separados por dois pontos ou traços, né? Então a gente tem aí, ó, A1, dois pontos B2, dois pontos C3, dois pontos D4 e assim vai, né? A primeira metade vai mostrar quem fez a peça, tá vendo aí, ó? E a segunda metade identifica o aparelho em si, né? Então é diferente do endereço IP que muda conforme a rede que você vai estar. Então, por que que esse endereço muda, né, gente? De acordo com a rede que a gente está, eu posso estar numa rede interna e receber IPs aí do meu DHCP lá, do servidor. Então ele me deu lá estou dentro daquele range, né, dos IPs lá da minha rede interna, e ele foi lá e me entregou, né? Então, assim, rede externa, né? Então você conecta ali, você vê que você tem o IP da operadora, tal, que ele te dá, né? Normalmente o operador te dá um IP válido que é randomizado, né? Não fica, apesar de ser um IP válido, não fica com você. E a gente tem nas redes internas normalmente aí IPs não válidos, né? Que são usados para navegar, fazer a navegação interna. Pois bem, então aqui é só para a gente caracterizar um pouco aqui o que a gente está falando. Ah, então,
né? Então, a gente falando de MAC aí, então a identificação justamente do quadro aí, né? A gente tem que saber. Então, enquanto o IP é o CEP da casa, o MAC, né, o chassi da sua placa de rede, que é gravado aí de fábrica, né, como a gente falou, e usado para a parte de comunicação local aí na camada 2, né? Então, lembra, uma coisa que vocês não podem esquecer, né, gente? É muito comum aí, por isso que eu falo para vocês, né? Eu não sei se vocês estão estudando para concurso, alguma coisa, o cara vai fazer um cargo para infraestrutura, né? Alguma coisa pertinente assim. Você vai ver que normalmente lá, né? Você vai ver que normalmente você vai ver, normalmente, né, cara, são cobrados, né? Os modelos, então, o modelo OSI, modelo TCP/IP, né? A gente sabe que o modelo TCP/IP é o modelo convencional, o modelo usual, mas o OSI é um dos mais cobrados, né, cara? Lá nas nossas 7 camadas, né? Camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, camada de sessão, camada de apresentação, tudo isso, né? Enlace, etc e tal, precisa entender, né? Onde roda o que aí. Então, né? Vou pegar aqui, ó. Acho que visual é mais fácil, ó. Camada, pose. A gente olha visual aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pega aqui, vamos pegar lá de baixo para cima, né? Ah, professor, a gente já teve princípios de rede. Ok, mas lembra que isso é importante. Até para a gente entender o que que roda onde, né, cara? A gente está falando de roteamento, né? Então lá na camada física, primeira camadinha, transmite os bits brutos, né, pelo meio físico, ou seja, cabo, onda de rádio, ou seja, aqui, ó, eu estou conectado, tá vindo. Então é camada física, placa de rede. Então lembra essa parte aí, ó, física, placa de rede, tá vendo? Usa cabeamento, ou usa rede sem fio, e assim vai. Depois nós temos aí, né, então nessa camada roda quem? Roda fibra, roda cabo de rede, RJ45, roda hubs e etc e tal, né? E quando o cara, hub, professor, mas hub é mais velho que vovó. Para quem não lembra, né, gente, quem olha assim é tudo igual. Hub, switch, sabe? O cara confunde isso tudo, né? Então lá, né, em 1900 Guaraná com rolha, né, cara, mais velho que tudo, o que que rola? O que que acontece? A gente via aí, né, o que precedia, né, tô falando assim, uma virada de chave, tá, gente? Então, o cara, antigamente, ele conectava aí, as nossas placas de rede eram 10 megabits por segundo no máximo. Ah, professor, então é daí que vem o esquema, né, da placa 10/100/1000, né? Então, antigamente, rodava a 10, né? Só e somente rodava 10, tal, aquela coisa toda. E o hub era isso, tal. Então a gente não tinha, né, cara, essa história do Ethernet ainda. O cara usava cabo coaxial, esse mesmo cabo que você usa aí, a tradução antena aí. Mas eu tenho uma antena em casa, né, cara, uma antena externa aí. E tá lá, né? Então, cara, essa antena externa tá lá, entendeu? Essa antena externa aí. Então, o cara usa um cabo coaxial, né? Claro, o cabo coaxial tem N tipos diferentes, a gente tá só simplificando aqui a conversa. E redes que rodavam 10 megabits por segundo, não tinha switch, não tinha nada. E a conexão a gente chamava de BNC, né? Uma conexão assim, uma espécie de um conector, né, cara? Tinha que ir lá, tal. Então, rede muito precária, tal, e lenta, mas era o que tinha, né? Era o que tinha, era vanguarda, blá, 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 aquela coisa toda. Depois isso passou, né, cara? Eu falo que foi a invenção da roda, quando os caras, quando surgiu esse modelo, o padrão Ethernet, e o padrão Ethernet, ele meio que deu uma modificada, né, cara, no conceito de rede aí, né? Então é bem bacana isso aí, porque a gente começou a ver os cabos, né, de categoria, principalmente que a gente usa até hoje, né, cara? Cabo de categoria 5, 6 e tal. Só não avança mais na utilização dos cabos porque você vê um negócio chamado custo, né? Esse custo acaba sendo muito alto aí. Esse custo alto, sabe, é um impeditivo da expansão do cabo, né? Cabo aí nas outras categorias, apesar de você ter aí também, ó. Se você olha aí, ó, quais tipos de cabo de rede Ethernet? Ethernet.
você pega aqui, ó, tem uns materiais que eu mando para vocês, tá vendo aqui, ó, categoria 5, né, 5E, 6, 6A, 7 e 8. Então você pega aqui, ó, quando a gente fala do 5E, modelo mais popular que a gente usa muito até hoje, eles acabam sendo, quando você esbarra nisso aí, né, tropeça com ele no meio da rua, tá vendo? Uso residencial, gigabit Ethernet, também tem uma frequência aí de 100 a, né, 100 MHz, mas a gente tem um enlace de cabo que roda aí a 100 metros, né, galera? Então, sabe, ficou parado no tempo, né? Mas o cobre é caro, sabe? Então, isso meio que perdeu uma viabilidade técnica disso aí. Outra coisa é a fibra, né, cara? A fibra é uma coisa que popularizou tal, e o cara faz chegar a fibra dentro de casa tal, e aí depois dentro de casa o cara separa. Você vê que na empresa até hoje o cara usa cabo, né? Algumas usam rede sem fio, enfim, né? O cara bota hotspot, tenta fazer outras coisas, né? Mas o cabo ainda, você vê que até hoje uma caixa de cabo é caro pra dedéu, né, cara? O que me parece uma coisa que não baixou de preço. Depois a gente vê aí, né? A gente passando pela CAT6, né, uma separação interna de plástico em cruz para reduzir a interferência, né? Sabe que todo cabo, né, ele é entrelaçado propositalmente, feito dessa forma, né, com o intuito de diminuir ruído, tal, impedância, crosstalk, uma porrada de efeitos aí, né, gente? Mas ele acaba aí, né, sendo, né, o Cat6 uma evolução aí, então tem essa separação interna aí, tá vendo? Reduz a interferência, aumenta sua durabilidade, né, mais rígido e tal. E aí ele já consegue suportar gigabit Ethernet, ou seja, o outro vai, né, ele vai até gigabit Ethernet, né, mas e roda aí normalmente uma frequência de 100 MHz, e o outro suporta já gigabit, né, cara, normalmente também a 100 metros, e aí, né, pode transportar também, ó, 10 gigabits em distâncias muito mais curtas também, né? Então não tem problema muito do enlace, né, cara? Enlace é uma pinóia aí para esse tipo de coisa, então, cara, dependendo da situação, ele puxa uma fibra. Por isso que a gente vê hoje, né, cara, os postes aí só tem fibra hoje, não tem mais nada de cabo. Né? Mesmo assim, os nós vão lá, roubam os cabos todos, rouba, porque o cara olha lá o equipamento e acha que aquilo tudo é fibra, é tudo cobre ainda, né? Não mete bronca. Mas hoje tá uma, né, eu vejo muita gente de operadora reclamando aí que infelizmente os caras estão roubando, né, aquelas caixas, né, cara, para onde chega o distribuidor ótico ali, onde faz as emendas, tal, né? Você vê que uma caixa que ela tem uma certa blindagem, né? Mais ali a prova d'água, né, cara? Porque na hora que faz a emenda ali, o cara precisa ter uma certeza que não vai entrar água ali naquelas emendas, então é feito daquela forma. Parece um tubo, né? Quando a gente olha no poste aí, parece uns tubos pretos aí pendurados aí, né? O cara faz aquilo ali. Você vê até onde ele bota ali a reserva técnica, né? Parece você olha assim, parece uma raquete de tênis. E aí o cara passa ali um pedaço de fibra, tal, do cabo. Enfim, mas isso tudo acaba sendo roubado hoje, cara, é uma pena. Então por isso que os caras, cada dia que passam, né, cara? Mesmo parte de energia elétrica, é tudo alumínio. Ô, professor, mas alumínio perde, né? Perde muito questão de calor e tal. Mas, meu irmão, o negócio é o custo, né? O custo acaba sendo alto aí quando a gente tem essa efemeridade aí de roubos. Depois do 6A, uma evolução do CAT6, né? Melhoria da blindagem também. Então, tem a questão de blindagem. Então, a blindagem às vezes ajuda, né? Atenuação de sinais, de ruído e tal. Às vezes o cara está usando um cabo desse tendo indústria, alguma coisa assim. Também velocidade de 10 gigabit e distância máxima também de 100 metros, né? Então, 100 metros é um enlace total, né? Isso até hoje gera muita confusão. Tem gente que fala que é 80, tem gente que fala que é 100, etc, etc e tal. Depois o 7, performance, né, e uso profissional, conta com aterramento e blindagem reforçada também e evita ruído elétrico, tá vendo? E o 8, potente e o mais veloz, né, atualmente aí também, atinge 40 gigabits, mas tem a limitação aí, né, distâncias mais curtas e também cerca de 30 metros, né, mais usado para data center, mas é mais usado para circunstâncias internas, até pela distância que ele gera aí. Tá vendo? Então, as blindagens, aí tem as blindagens é o TP, né, o Unshield Twisted Par, né, que é esse UTP, par trançado não blindado, mais flexível, barato, ideal para residência, né, sem muita interferência aí e tal. O STP e FTP, né,
tem nada a ver com STP de óleo, nem FTP de File Trans Protocol, só uma coincidência de nome. Par trançado blindado aí, né? O primeiro é não blindado, né? E par trançado blindado tem uma malha metálica ou folha de alumínio. Você abre esse cabo, ele vai ter lá dentro dele, parece um papelzinho alumínio, né? Isso é uma forma de blindar aí, né? Protege contra ruído e tal, né? Essa parte de conectividade, né, gente? Ela acaba tendo muita aí interferência e tal. Então o cara tem que tomar muito cuidado quanto a isso, aí senão você perde sinal, atenua e tal. Porque na fibra, né? Como ele não transmite sinal elétrico, essas coisas todas, a fibra transmite luz ali, em tese, né, gente? Eu falo sempre em tese porque a mesma fibra, né? O cara faz uma fusão de fibra lá, quando ele está fazendo a fusão de fibra, ele acaba, dependendo como ele faz essa fusão, tal, se ela é mal feita, etc, etc e tal, ela pode aí, né, ter esses ruídos, né, essas possibilidades aí que podem interferir, né? Deixa eu copiar e colar isso para dentro do chat aqui de vocês, que fica uma informação também grafada, né, galera? Deixa eu botar aqui para vocês. Para esse tipo de cabo aí. Já está chegando já ao final da nossa live. Deixa eu pegar esse aí também que a gente viu sobre a questão das camadas. Também modelo OSI, né? Então, o modelo OSI está aqui para gente. Pronto, para de some aí, cara. Pronto. Tá aqui também, então a gente falou, né? Estou lá na camada 1, é a camada onde começa a brincadeira. Depois ele vai aí para parte de enlace, tá vendo? Ele faz a organização dos bits, dos frames aí, dos quadros. Tá vendo aí, ó, Ethernet, endereço MAC. Aqui roda switch, né, cara? Nessa segunda parte. Aqui na camada 3 de rede, ela faz o roteamento, tá vendo? E define caminhos, pacotes de rede, quando começa a sair a coisa. Então, assim, primeiro, parte bruta, né? Placa de rede, tal, cabo, esse troço todo. Essa parte operacional aqui. Depois, no enlace ali, ele começa a fazer o arranjo desses quadros, né? De como vai mandar essas coisas e tal, controla o fluxo, etc. 3, roteamento, define o caminho, né, dos pacotes de rede aí, ó, né, o IP, o ICMP e tal. Já no 4, transporte, ó, TCP, UDP. Então, o TCP, né, cara, perdeu o pacote no meio do caminho, ele consegue refazer o quadro e tal, fazer, né, refaz ali o pacotinho que perdeu, o DP não faz isso. Ah, professor, então não presta? Claro que presta, tanto que presta que a gente usa muito o DP aí para stream, né? Netflix, por exemplo, usa o DP. Então, cuida de entrega correta, confiável de dado ponta a ponta, simples sessão, tá vendo? Ele abre, gerencia, fecha conexão, tá vendo? É como se fosse um porteiro ali. Então, quando fala sessão, você lembra sempre de um porteiro que está fazendo isso aí, ó. Então, alguns exemplos aí, NetBIOS e RPC. Depois, apresentação, a gente tem aí, ele faz a questão de, né, eu falo que a apresentação é a parte criptográfica da coisa aí, né, ele traduz, compacta e criptografa os dados, então a gente tem SSL, TLS, JPEG, enfim, né, faz essa parte toda aí, e por último a aplicação, né, onde fica aí as aplicações em si, né, são a interação direta aí com o software, né, do usuário, então HTTP, né, protocolo de hipertexto, DNS, que é o nosso o servidor de nome de domínio, o FTP, né, que é os primórdios aí, né, o File Trans Protocol, um protocolo de transferência de arquivos, né, depois a gente tem o SSL e tal, tem uma porrada de coisa aí, o HTTPS também, né, que é a parte de segurança, né, a gente tem essas questões, né. Deixa eu voltar aqui para a plataforma, galera, só para mim poder passar aqui em algumas coisas importantes para a gente fazer esse nosso fechamento. Espera aí, pronto, voltei. Então, vamos lá. Então, nosso cronograma, né, cara, eu falo, sofre algumas alterações, eu vou botar uma segunda data aqui, eu botei 12/9 aqui, mais ou menos, para a gente combinar, pelo fechamento, eu posso fazer antes, né? Vocês estão simulado e começa dia 24 de agosto, vai até o dia 7 de setembro, vale o pontinho extra, né, gente? Não esqueçam disso, é primordial. Imagina, você tá lutando ali com os seus 10 pontos, seus 100%, né? Vou botar isso na sua cabeça. Então a gente tem lá, cara, os 3 pontos de trabalho, o ponto da trilha, 4, mais o simulado 5, cara, você já vai para a prova ali bem mais confiante, né, cara, para poder fazer, né, a sua provinha. Então não deixa de fazer não, não dá mole,
né? Você tem um prazo interessante aí do dia 24/8 ao dia 7/9. Se a gente clicar aqui no calendário, 24/8, uma semana inteira, depois a outra semana inteira, ele fecha, cara, só no dia do feriadinho, 7 de setembro. Você tem 2 semanas para fazer isso aí, cara, então não dá mole, não deixa para depois, né, pra gente, né, deixar tudo certinho. Data final de entrega de trabalho, 14 de setembro, né? Então a gente tem a nossa data de corte 14 de setembro aí. Então você passou uma semana depois do simulado, já fecha a data de entrega de trabalho, trabalho super tranquilo, a gente vai passar ali rapidinho nele e vai falar a respeito, né? Então lembra, fechou, fechou, acabou. Tchau e benção, né? Não tem choro, não tem choro mel, tá bom, galera? Então não envie o trabalho para o professor por e-mail, por coordenação, por nada, que não vai ser corrigido. Então, se ordene aí direitinho. Realização de trilha, 27 de setembro, né? Tem um bom tempo aí pela frente. Período de agendamento de prova regular presencial, 15 de setembro, né? Vocês sempre olhem, tá, gente? Que às vezes a gente faz importação de sala aí, a coordenação faz importação, e às vezes fica alguns prazos aí meio difusos, mas está tudo certinho que eu estou vendo aqui, aparentemente está tudo de boa. Então, data final aí de trilha, como eu falei, 27. Agendamento de prova presencial 15 a 20 de setembro, né? Lembra? Tem que fazer, né, o agendamento e a prova é presencial lá no polo, tem que ir lá, tá? Período também de prova regular presencial, vai aí de 24 a 26 de setembro, no polo que você, né, agendou direitinho, bonitinho. Agendamento de prova final presencial, espero que não fique nessa situação, peço a Deus, 28 a 30 de setembro, e prova final presencial. Ah, professor, antigamente a gente fazia, tinha gente que fazia prova final em casa, isso mudou, gente, o MEC mudou muita coisa, né, a faculdade teve que mudar muita coisa vem mudando aí, tá bom? Então fica aí a dica para vocês não terem nenhum dissabor. Outra coisa, a gente tem aqui, geralmente o pessoal, de onde nasce nossa prova, né? Nossa prova nasce, né, cara, dos nossos conteúdos aqui, né? Então, você vê que nós temos os conteúdos, se a gente abrir aqui um conteúdo desse aqui, vocês têm, cara, fala sobre meio de transmissão, tem os desafios, os infográficos, né? Conteúdo de livro, que é mega importante vocês abrirem conteúdo de livro para poder fazer as suas questões, cara. Ah, professor, mas o cara tá falando aqui de fio de cobre, cabo coaxial. Lembra que eu falei, gente? Se aproprie do material de vocês para fazerem as questões, né? Independente de ter, cara, Starlink, independentemente está aqui, cara. Então ele fala, igual a gente falou ali, ó, das categorias de cabo, aquela coisa toda. Então, tá aqui, tá vendo? Ah, o material não fala de 8, mas tá de boa, vai até o 7. Olha, né, cara? Por quê? Porque quando você chega depois lá, então você tem dica do professor, exercício. Então, vamos pegar aqui, ó. Um dos meios de transmissão existentes, né, são os via satélite, posicionados aí de alguma maneira na órbita da Terra. Então, das alternativas a seguir, quais tipos aí ficam sincronizados, exatamente a rotação da Terra, blá, blá, blá. Tá vendo? Satélites geoestacionários, vai estar lá no material de vocês, né? Então, lembra, falei, o Elon Musk usa aí satélite de órbita baixa, né, para poder fazer aí sua conexão, existe de órbita mais alta, existe um monte de coisa, gente, existe centos de milhões de satélites aí, mas esse é o caso para poder responder o seu exercício. Ó, vamos pegar a segunda questão aqui, transmissão que transporta os dados aí, né, utilizando a luz, é conhecida como, fibra ótica, né? Então, a gente tem aqui, né, uma forma, então aqui, ó, está dizendo, ó, luz. Tá vendo? Fibra ótica, utiliza as feixes de luz para transportar os dados, né? Que através de receptores externos usam transceiver, né? Sensível à luz, pererê, pororô, tá vendo? Então tá aqui. A questão tá aí, baseado lá no nosso material. Qual material? Aquele que tá lá, o livro, né? O caput de livro e tal. Eu trago, né, gente, esses materiais que a gente vai conversando aqui são materiais complementares, né? Então, esses materiais aí são complementares e ajudam vocês. Outra coisa, né? Então, aqui, ó, a fibra ótica dispõe de diversas vantagens, né, na sua utilização. Identificar a alternativa que não corresponde a uma alternativa, né, deste meio de transmissão. Aí tá aqui, ó, utiliza proteção de meio pesado, metal pesado. Isso aí, ó, proteção utilizando metal pesado é feita apenas para transmissão com a cabo coaxial, em forma de cilindro flexível, tá vendo aí, ó? Então, são formas aí, ó. A gente vê. Identificar qual o meio de transmissão, que opera via transmissões RF, aí, ó, é um rádio, né? Rádio frequência, tá vendo aqui, ó?
explica para a gente. Próxima questão, para a gente fechar esse pedacinho aqui. Identificar as alternativas, né, que apresentam desvantagens aí da fibra, né? Instalação e manutenção, eu acho que isso mudou muito, né, gente? Fibra já era um bicho de sete cabeças, hoje ele já não é um animal domável aí, e é super mais tranquilo, né, cara? Já foi muito mais difícil. Claro, né, se você tiver uma conexão, você não, pô, vai comprar uma fusora para fazer uma fibra dentro de casa, né, cara? Então, sabe, tem esses poréns aí. Mas a gente não sabe do futuro, né? Às vezes o cara no futuro ali, ele faz uma coisa muito mais fácil. Ah, professor, mas tem emenda e tal. Tem um monte de recurso aí mais simplório, né? A gente pode usar para ajudar, tá bom? Então, as questões normalmente são baseadas aí e tal, né? Vocês vão ter simulado, né? O simulado também traz muita coisa nerd para vocês e tal. Então, a nossa prova é muito montada em cima disso aí, tá? Tem um espaço para dúvidas, né? Aí depois eu vou colocar mais algumas coisinhas para vocês aqui. Atividade avaliativa, para a gente fechar, está fechando aqui já nosso tempo. 14 de setembro, 23h59 é o nosso momento de entrega aí. Cara, muito tranquilo o nosso trabalhinho, tá? 14/9 é a nossa data, 14/9 é a nossa data de entrega. Cara, eu pergunto o que que é roteamento, roteamento estático, dinâmico, LAN, MAN, WAN, cara, super facinho, tá vendo aí, ó? Como que o roteamento entra nesses três tipos de rede, né? Fazer bonitinho, faz na MLT, você é um estudante, não vai fazer coisa feia, né, galera? Então faz bacana aí, para não ter nenhum sabor e ter os seus 3 pontos garantidos. Mas vamos fazer, né, cara? Toma cuidado aí, toma cuidado se não adiar, né? Eu fico vendo aí, os caras que têm nenhum cuidado, né, cara, em tirar os cabeçalhos aí das questões deles. Né? As nossas webs também vão ficar aqui, daqui a pouco eu boto para vocês o link da gravação, corretinho, bonitinho, tá bom? Pra vocês acessarem e verem aí, tá bom? Então, fica aí a nossa dica, né? Fica a nossa dica aí, nossas... Deixa eu ver se eu consigo anexar um negócio aqui, cara. Os arquivos. Pois eu compartilho esse troço aí. Fácil. Arquivos desse dispositivo. Deixa eu ver se eu já coloco aqui dentro da live. Fica muito mais rápido para mim, cara. Deixa para depois. EAD, EAD, 6.3, roteamento. Vou colocar um materialzinho para vocês aqui, que é justamente esse. A gente estava conversando aqui. Tem uns slides. Vou colocar aqui para vocês. Também uma coisa que a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá, gente? Então, depois fica aí a dica, né? A gente vai ter alguns materiais, algumas coisinhas aí. Esse material aí, né? Vocês vão olhar ele com calma depois, ele fala algumas coisinhas, tá? Para ajudar vocês, mas é o que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, no mais, meu muito obrigado, agradeço a todos aí e até uma próxima. Tchau, tchau.